Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar sobre a Mesopotâmia, dando início ao estudo das grandes civilizações, né? Nós já vimos a questão da pré-história e as suas divisões, e agora nós vamos começar a falar sobre as grandes civilizações, né? Que é o que seria uma civilização, não é isso? A civilização seria um conjunto de povos, né, que tem uma cultura semelhante, um idioma onde eles conseguem se comunicar. Então, quando eu junto esses grandes aglomerados de pessoas que têm uma cultura em comum, que têm um idioma onde eles conseguem se comunicar, onde eles praticam a mesma lei e a mesma religião, eu vou chamar isso de civilização. Existem várias civilizações e nós vamos estudar algumas delas, né? As principais civilizações que compõem o mundo, nós iremos estudar. A primeira que eu escolhi para a gente estudar é a Mesopotâmia. Eu dividi em duas partes, porque é um assunto muito grande, muito extenso, e nós vamos ter que dividir em duas partes para ficar uma melhor compreensão, certo? Mas a primeira coisa que nós queremos falar é sobre a questão desse nome, Mesopotâmia. De onde vem esse nome, né? Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates. Ocupa o atual território do Iraque e terras próximas. Então o nome por si só já se explica. Meso significa meio. Potâmia significa água, né? Seria terra no meio das águas, ou seja, terra entre rios. É uma porção de terra que fica cercada por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? O que essa terra tem de tão importante? O que ela tem assim de tão desejada? Nós vamos ver que vários povos entraram em conflitos por conta desta terra. O que esta terra tem que é tão cobiçada, que é tão desejada? Nós vamos ver que é porque elas são terras férteis. E o que é uma terra fértil? É aquela terra onde você planta e você colhe com abundância, né? É aquela terra onde você planta e o fruto daquela terra é muito bom. Então é uma época onde a maior preocupação dos povos é justamente essa, a questão da alimentação. Então ter terras férteis poderia significar a sobrevivência ou a morte de um povo. Por isso essa região chamada Mesopotâmia, ela é tão disputada entre vários povos. Aqui você tem um mapa onde mostra, né, um detalhe de mais ou menos como era a Mesopotâmia. Você tem aqui os dois rios, né? Aqui você tem o rio Tigres e aqui você tem o rio Eufrates. Esta região que está aqui no meio desse rio é que é a Mesopotâmia, tão desejada, né? É uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Aqui também ela era bastante cobiçada porque ela era uma rota de passagem de caravanas de comerciantes, né? Isso tornava a terra bastante valiosa também, certo? A Mesopotâmia significa terra entre rios, né? E aqui você já sabe que é o rio Tigre e o rio Eufrates, certo? Então, quando alguém perguntar para você, Mesopotâmia, o que significa terra entre rios? Que rios? Rios Tigre e rio Eufrates, certo? Essa região também ela é chamada de crescente fértil. Por que ela é chamada de crescente fértil? Se você perceber, é uma região que ela tem um formato de lua, né? A lua quando está no seu estado crescente, daí o nome chamado crescente fértil, porque ela tem uma forma de lua e ela é uma terra fértil. O que é esse crescente fértil? Região do Oriente Médio, excelente para a agricultura, já expliquei sobre isso. Tinha o formato de uma lua crescente e o seu território possuía um solo muito fértil, certo? A Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de diversas localidades. A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas, né? Era uma época, como nós explicamos em aulas anteriores, em que o homem estava abandonando o seu estado de nomadismo para viver o sedentarismo.
Nessa busca, lógico, não dá para você ser sedentário se você não tem terras férteis para a prática da agricultura, porque é a agricultura que torna a tribo sedentária. Então, ao passar pela Mesopotâmia, quando eles viam aquela enormidade de água e aquele solo tão fértil, vários povos tentaram se estabelecer naquele local. O problema é que não tinha terra para todo mundo e isso acabou provocando muitos conflitos, certo? Agora nós vamos colocar os povos que habitavam esta região. Eles não habitaram ao mesmo tempo, não. Era um povo conquistando o outro e aí se estabelecia. Depois vinha um outro povo, gostava da terra, gostava da região, se estabelecia também. E assim vários povos foram se sucedendo naquela região. Nós temos os sumérios, nós temos os amoritas, nós temos os acádios, depois nós temos os hititas, nós temos os elamitas e nós temos os cassitas, né? Esses são os principais povos que habitaram a Mesopotâmia. Temos também os arameus, certo? Cidades importantes que esses povos construíram. Nós temos Nippur, nós temos Uruk, nós temos Saruquim, nós temos Agade e Babilônia e tantas outras cidades, né, que você pode ver aqui, tem Lagash, e tantas. Essa cidade de ela é bastante conhecida, ela é citada na Bíblia, né, como sendo a cidade de origem do patriarca Abraão. E também nós temos Eridu, certo? Personalidades históricas da Mesopotâmia. A Mesopotâmia ela deu vida a grandes personagens, grandes reis que fizeram grandes conquistas, né? Dentre esses nós temos Assurbanipal, nós temos Hammurabi, esse é um dos mais conhecidos porque ele realizou grandes feitos. Nós temos Sargão também. Sargão foi um grande soberano, grandes conquistas. Nabucodonosor, outro personagem famosíssimo, né? Está na Bíblia como sendo um dos reis que conquistou o Estado de Israel. Marduk também outro, e esse aqui, né? Tiglat-Pileser. Esses são os grandes personagens da história da Mesopotâmia. Primeiro povo que nós vamos estudar aquela lista de povos que nós acabamos de ver. O primeiro a ser estudado serão os sumérios. Os sumérios foram provavelmente os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia. A região foi ocupada em 5000 antes de Cristo pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, como Ur, Uruk e Lagash. Ou seja, nós estamos aqui analisando com certeza, se não a primeira, mas uma das primeiras cidades que se tem notícia, né? Que é Ur, Uruk e Lagash. Como eu já disse, Ur, bastante conhecida, quem lê a Bíblia, quem conhece a história dos patriarcas, conhece a história de Abraão, sabe que a Bíblia coloca Ur como sendo a cidade de origem do patriarca Abraão. Sua organização política era semelhante a uma confederação de cidade-estado, governada por um chefe religioso e militar, que era denominado patese. Bom, aqui você tem um conceito novo aqui, né, que você precisa entender. Vamos nos deter um pouquinho aqui sobre esse conceito. O que é uma cidade-estado, né? Seria bom se você anotasse, né? Agora é a hora de você usar o seu caderno para anotar o conceito de cidade-estado. É uma cidade que ela é independente política e economicamente, né? Para fazer uma analogia, para ficar bem claro para você. No Brasil, nós temos cidades-estados? Não, não temos cidades-estados no Brasil. Nós temos várias cidades, nós temos mais de 5.300 cidades, mas nenhuma delas é uma cidade-estado, porque todas as cidades brasileiras, elas estão sujeitas a um poder central, que é Brasília, com a pessoa do presidente. Todas as cidades elas estão submetidas à nossa Constituição e a um poder central. Aqui na Mesopotâmia não era assim. Cada cidade tinha o seu governante. Cada cidade agia como o governante achasse melhor, né? Isso as tornava cidades-estados. Que isso fique bem claro, o que é uma cidade-estado? É uma cidade
independente política e economicamente. E a organização social dos mesopotâmicos, né? Nós escolhemos aqui o desenho da pirâmide porque ela é a melhor figura geométrica para você retratar a divisão de uma sociedade, porque aí nós analisamos a sociedade das classes mais ricas até chegar às menos ricas, vamos colocar assim, né? Lá no topo da pirâmide, como sendo a classe mais importante, nós temos os sacerdotes, né? Logo abaixo do sacerdote, você tem a aristocracia, né? Os proprietários de terra, os homens ricos, com certeza das primeiras famílias que chegaram à Mesopotâmia. Logo abaixo da aristocracia, nós temos os altos militares. Logo abaixo dos militares, você tem os comerciantes. E abaixo dos comerciantes, os artesãos. E abaixo dos artesãos, os camponeses. E abaixo dos camponeses, os escravos. Esta é a sociedade mesopotâmica, né? A divisão da sociedade mesopotâmica. Professor, não estou entendendo essa questão de divisão da sociedade. Bom, olhe para a sua sociedade, para o lugar onde você mora. As pessoas, elas são iguais? Não são, você sabe disso, né? A nossa sociedade, ela está dividida em duas categorias, entre ricos e pobres. A gente sabe disso, né? E há uma diferença entre essas duas classes de pessoas, os ricos e os pobres. Aonde está a diferença, professor? A diferença está no consumo, né? A classe quanto mais rica, maior é o seu poder de consumo. A classe quanto menos rica, menor é o seu poder de consumo. Lá na Mesopotâmia existia essa divisão também. E aqui está para você como estava essa divisão: sacerdotes, aristocráticos, militares, comerciantes, artesãos, camponeses e lá embaixo, no final, lá a última classe, os escravos. Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Essa consistia em registros feitos em placas de argila com auxílio de estilete, que imprimia traços com formas de cunha. Possuía um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Bom, os sumérios, por uma necessidade de comunicação, eles começaram a praticar a escrita. Eles começaram a escrever aquilo que eles julgavam importante, para ficar registrado para as gerações futuras, né? Eles desenvolveram uma escrita própria. Eles não tinham o papel, nem a caneta, nem o lápis da sua época. Como eles faziam? Eles faziam placas de argila, ou seja, placas de barro, e quando essas placas ainda estavam úmidas, eles vinham com um estilete e eles faziam risco nesta placa de barro. Depois eles pegavam esta mesma placa, levavam ao sol, depois de seca, ela era guardada em uma espécie de biblioteca. Assim surgiu a primeira escrita que nós temos conhecimento. Aqui você tem uma imagem de uma plaqueta, que era assim que era chamada, né? Escrita com a escrita cuneiforme. Você consegue entender o que está escrito aí? Não, né? Aí está a escrita cuneiforme. A linguagem escrita é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica, né? Se alguém lhe perguntar por que as pessoas começaram a praticar a escrita, você já sabe. Era uma necessidade de comunicação, né? Sumérios realizavam obras de irrigação, barragens e diques, utilizavam técnica de metalurgia do bronze e eram politeístas. Olha aqui, vamos nos deter nesse último aqui. O que é ser politeísta? Vamos dividir essa palavra em duas. Poli significa o quê? Vários, né? Teísta significa deuses. Aí você já entendeu o que é um politeísta, né? Um politeísta é aquela pessoa que acredita em vários deuses, né? E existem o monoteísta. O que é o monoteísta? Mono significa um, teísta significa Deus. Então, único Deus. Mas os mesopotâmicos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Aqui nós temos as principais cidades sumerianas, né? Kish, Nippur, Lagash, Uruk, Eridu e U. E aqui nós temos uma obra de arte, né, dos sumérios, certo? Então vamos ficar por aqui.
Hoje nós vimos a questão dos sumérios. Para a próxima aula, nós iremos avançar estudando outros povos da Mesopotâmia. Tenham todos uma boa tarde e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!